Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa mesa quântica coletiva, nosso espaço de cura e também um espaço onde comunico diversas questões que contextualizam as harmonizações que nós vamos fazer na mesa, para que todos nós tenhamos lucidez e consciência sobre essas mudanças de paradigmas e mudanças de rotas na nossa vida a partir de tudo isso aqui. Vocês estão prontas? Preparadas para iniciar um trabalho profundo de cura de maldições familiares herdadas? Pois muito bem. Antes da gente iniciar de fato o tema proposto, eu vou atualizar as questões astrológicas e energéticas primeiramente. E estamos adentrando a uma semana de lua minguante no signo de Câncer. E o que isso significa de fato? Lua minguante é um momento de limpeza, momento de liberações profundas. A lua minguando, levando embora os padrões energéticos que a gente precisa soltar. E Câncer é o signo que trata sobre família, sobre lar, casa. Então estamos definitivamente no lugar certo, na hora certa, para limpar essas questões familiares da nossa história. Certo? E temos também sobre o nosso céu Vênus entrando em Libra, que significa que ele está em casa. Esse planeta é regente desse signo e isso forma um aspecto muito harmonioso e poderoso sobre relações e sobre finanças também. E ele está em seu domicílio astrológico até o final do mês, o que vai favorecer as nossas harmonizações aqui em todo esse mês de outubro. E além de tudo isso, temos ainda a cereja desse bolo, que é Plutão saindo de sua retrogradação em Aquário. O que isso significa? Traz um impulso sobre tudo que diz respeito ao coletivo. E já vocês vão entender por que tudo isso é importante para a nossa mesa de hoje. Que nós vamos falar sobre questões impactantes no coletivo e que se relacionam diretamente com as maldições familiares, gente. Isso é tão importante que quando falamos de coletivo, nós precisamos entender aspectos sombrios de como que o coletivo molda o nosso caráter e a nossa índole também. Tem um livro chamado Homens Comuns, do Christopher Browne, eu acho que se pronuncia assim, que documenta exatamente isso. Ele traz dados sobre como homens de boa índole, de um batalhão de polícia, realizavam várias atrocidades sob pressões hierárquicas durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso ferrou a cabeça dessa gente. Porque, minha gente, o mal é frequentemente executado por pessoas comuns, já que o comum é seguir norma, padrões, regras, sem questionar as narrativas justificadoras que envolve esses comandos. E o sistema em que estamos inseridos nesse planeta é de extremo controle populacional, através do poder, da força, do medo. Então existem diversos estudos sociais que comprovam que pessoas comuns, que aparentam ter boa índole moral, são facilmente manipuladas e levadas a relativizar ações terríveis em nome da fé, em nome de relações corporativas, em nome da família, em nome de tantas outras cadeias hierárquicas, por medo de exclusão ou por medo de retaliação, tá bom? O próprio Freud, na Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele observou a prontidão com que um grupo suprime a sua crítica interna e se alinha a uma figura de autoridade por puro senso de pertencimento. Então, olha isso. Precisamos muitíssimo avaliar as situações com um olhar crítico para não sermos levados a ser massa de manobra, rebanho, gado, como queiram nomear esse comportamento. Eu cresci chamando isso de ser Maria vai com as outras, que é um comportamento assim típico, de quem passa por cima dos seus valores para poder ser aceito, validado, visto por um grupo, como parte dele.
Então, quem se associa à violência, ao caos, à insanidade, de tudo que é tipo aí, para promover um líder, mesmo que isso deturpe todos os seus valores, e assim, colocando o discurso do líder acima de tudo, né? Porque geralmente essas pessoas, essas autoridades precisam de cobaias estúpidas, de Maria vai com as outras, de pessoas acéfalas, incapazes de questionar fatos para sustentar esse sistema tosco, né? Que tá aí presente. E aí, minha gente, que eu quero falar para vocês que isso faz parte do mundo desde que o mundo é mundo de seres humanos. E que esse padrão, ele faz parte de uma maldição familiar globalmente conhecida, mas pouquíssimo questionada, pouquíssimo avaliada, porque está sobre um véu diabólico de sigilos, de pactos, contratos e etc., com seres trevosos, se perpetuando há milênios aí. E hoje eu quero convidar vocês a conhecer o lado oculto, trevoso, perverso, dos pactos de poder e prosperidade de uma família muito conhecida pelos judeus e cristãos do mundo inteiro. Então agora eu convido vocês a baixar as barreiras da sua mente racional, de todos os pontos de vista fixos, de tudo que você aprendeu e aceitou que é certo sobre isso, tá? Gostaria de pedir que vocês agora prestem atenção a uma análise que eu vou abordar aqui sobre a árvore genealógica de Jesus Cristo. Independente de qual religião você seja. Depois eu vou explicar para vocês por que nós vamos abordar essa história especificamente hoje. Mas por um ponto de vista crítico e não dogmático. E aí você vai fingir que a Bíblia e essas questões religiosas não existem nesse momento. Só para a gente conseguir analisar uma coisinha aqui. E para deixar pontuado aqui, eu cresci numa família cristã católica, tive todas aquelas iniciações de jovens na igreja, batismo, primeira comunhão, crisma, os estudos bíblicos afins. Porém, eu tenho o arquétipo do desprogramador muito forte em mim, que é aquela pessoa que questiona tudo, que quer saber o porquê que as coisas têm que ser assim desse jeito. E eu não encontrava respostas nos dogmas religiosos, óbvio. Isso me fez aprofundar os estudos e sanar os meus questionamentos através dos ensinamentos ocultistas, né? Dos ensinamentos místicos, dos apócrifos e textos ocultados dos dogmas religiosos e toda uma visão de teologia hermética, do que nós temos acesso, né, nos tempos de hoje. Enfim, através desse olhar, eu convido vocês a analisar o seguinte: a árvore genealógica de Jesus, que começa lá no Antigo Testamento, no berço judaico, com Abraão. Vocês sabem quem foi esse cara chamado Abraão? Você pode dar um Google aí e perguntar quem foi Abraão na Bíblia. Que vai aparecer lá alguma coisa assim: Abraão é o pai do monoteísmo, a raiz do judaísmo, do cristianismo, do islamismo. Então eu vou contar rapidamente aqui para vocês quem foi esse camarada e por que isso é importante para nossa mesa. Lá no princípio, ele era filho de um cara chamado Terá. Viviam num lugar chamado Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. E lá a cultura era politeísta. A sua família era politeísta. Ou seja, Deus era reconhecido em tudo. Nas plantas, nas águas, no ar, nos seres vivos, tudo era Deus. Em formas distintas da sua divindade, né? O politeísmo, ele crê em muitas faces de Deus, ou em muitos deuses. E o monoteísmo, ele já crê em um só Deus. E é aqui que entra Abraão, que era um cidadão comum, não tinha uma família abastarda, né? E tinha uma mediunidade forte. Porque um belo dia ele ouviu uma voz, um ser falando com ele, que dizia assim na sua cabeça: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E o cara foi. Ele largou tudo para trás e foi. Isso está escrito lá em Gênesis,
que conta essa história, né, de que foi assim. Mas assim, o que era esse tudo que ele largou e foi? A vida que ele tinha lá, que nós sabemos, né? Será que ele estava satisfeito? Será que ele estava afim de viver uma aventura? Se apegou a essa voz interior e foi-se embora? E segundo os relatos bíblicos, ele tinha 75 anos, o que parece muito, né? Vai saber o que se passava na cabeça desse homem para ele largar tudo e ir porque ouviu essa voz. Mas naquela época também, as pessoas viviam muito mais tempo. 75 anos ainda era uma pessoa jovem. O pai do Abraão, ele viveu 205 anos, por exemplo. Ele teve Abraão aos 70 anos de idade. Para a gente ver, perceber que o ser humano daquela época, ele tinha uma genética completamente diferente também, e isso é um ponto importante a ser analisado lá na frente, tá? Então vamos lá. Esse cara, ele pegou o seu sobrinho chamado Ló, a sua meia-irmã chamada Sara, que também era sua esposa, e se mandaram para as terras de Canaã. Lá eles passaram uns perrengues bravos, passaram fome, passaram necessidade. Lá esse maluco tentou levantar um templo para essa voz interior, que ele entendia ser uma divindade e tal. E aí a voz guiou ele para o Egito, dizendo que lá ele iria prosperar. E ele foi. Chegando lá, o faraó se encanta pela Sara. E o Abraão dá a meia-irmã e esposa para o faraó desposar. E em troca, ele recebe bens, gados, ouros, servos. Legal, né? Olha a índole do camarada. Hã? Mas vai saber se era algo cultural e normal, isso também, né? As narrativas justificatórias, tá? Para passar pano pro cara. Mas tá, daí a voz, né, fala com Abraão, então, diz a ele, para seguirem para as terras de Canaã novamente, com todas essas riquezas, né, que ele daria aquelas terras para ele. Mas antes disso, a voz joga umas pragas no Egito. E o faraó, então, devolve a mulher para Abraão, manda eles saírem logo de lá, com os bens, com a mulher, com tudo, para levarem as pragas embora. E aí volta Abraão, Sara e Ló para as terras de Canaã, e lá ele constrói, então, um templo. E começa a adorar esse Deus, né? E cria essa visão aí politeísta de adorar um único Deus. Porque essa voz já provou para ele que tinha poderes, certo? Ela já guiou ele para construir riquezas, já prometeu dar aquelas terras para ampliar ainda mais essas riquezas, né? Claro que o cara vai adorar essa entidade como o único Deus, todo-poderoso. Tá fácil, né, Abraão? Mas daí começa a treta, gente. Tá lá em Gênesis. Quando esse cara fez 99 anos, essa voz se apresentou para ele como El Shaddai e selou um pacto de poder e riqueza com ele. Dá um Google aí em Gênesis 17 e leia com seus próprios olhinhos críticos. Eu não vou ler aqui para vocês, para não ficar assim muito longa essa nossa prosa. Mas basicamente e resumidamente, essa entidade firma o pacto com ele, dizendo que isso é uma aliança perpétua, que todas as gerações futuras dele serão reis, que todos irão governar aquelas terras, que são as terras prometidas para sempre. Aí ele diz que vai dar um filho para ele, para Sara. Sara já tem 90 anos também. E todo mundo hoje fica falando que isso é um milagre e tal. Mas nós já sabemos que essa forçação de barra é para aumentar o poder dessa divindade, né? Porque o pai de Abraão viveu até 205 anos. Teve o Abraão com 70. Então isso era uma coisa comum para os humanos daquela época, né? Que tinham outra genética. E aí a entidade diz, então, que vai dar um filho para ele e pede para ele pôr o nome de Isaac naquela criança, porque ele fará um pacto com o filho dele também. E aí depois esse filho dá a linhagem ali das 12 tribos de Judá. Mas enfim, daí ele fala umas outras coisas lá também para Abraão fazer e diz que a parte dele, então, é se manter fiel a esse Deus supremo e único. Gente, o cara tá rico, recebendo terras, poder de governar nações, etc. Se manter fiel a essa entidade é tão mínimo.
Vocês veem claramente o pacto que rolou, né? Esse é o pacto de poder e riqueza. E agora nós vamos analisar um fato aqui, tá? Primeiro, quem em sã consciência diz que é ok abandonar a ideia de que tudo é sagrado, céu, terra, água, vida, que Deus, essa visão politeísta, né? Para impor um centro único de autoridade e poder. Percebe como isso desempodera? Antes Deus habitava tudo e todos. Agora Deus é uma coisa só, um centro de poder maior que tudo e todos, e que te faz favores, que te dá bens, que te dá poder em troca de adoração. Algo errado aqui não está certo para mim. Meu ponto de vista de réis mortais, né? Se a gente vai analisar a raiz da palavra El Shaddai, que é essa entidade que se apresentou para Abraão, né? A coisa piora um pouquinho. Porque essa palavra, em hebraico, ela significa poder, montanha ou destruidor. Tá bom para vocês? Isso é um arquétipo que impõe medo, que impõe limites, que mostra a superioridade mesmo, né? Então, sei lá, eu acho assim muito fácil o ser humano comum, tipo Abraão, sem moral nenhuma, porque até a mulher dele ele deu pro faraó, né? Chegar lá num pacto desse e se corromper em troca de poder, de riqueza, né? Ele começa a relativizar o fato desse ser ter criado pragas no Egito e desse ser literalmente um deus da destruição. E daí ele se alinha a uma figura autoritária dessa por conveniência. Conveniência para si e para os seus, pois o pacto garante o poder e a riqueza para as futuras gerações também, né? E o resto dos povos do mundo que se lasquem. Tá vendo como isso gera uma separação muito maluca? Vocês conseguem perceber e analisar isso também, tá? Esquece a religião. Vamos analisar os fatos aqui de forma crítica, sem doutrina religiosa, né? Porque se a gente for estudar a fundo as histórias bíblicas, nós vamos ver que esse Deus, depois ele se torna Yahvé ou Javé e fica testando o cara. Ele pede pro cara sacrificar o filho. Na hora H, ele diz que era um teste. Tá de boa ele matar um bicho no lugar do filho. Aí tu vê que esse Deus exige sacrifício também. Que isso é um pacto de sangue. Um pacto de obediência cega. E não para por aí. Ao longo dos 1000 anos que se segue, com aquele povo cultuando essa entidade como Deus verdadeiro, ele vai lá pedindo em vários outros momentos, né, que matem animais, que matem crianças também em seu nome, que matem bois, cabras nas portas de sua casa e que marquem as portas com o sangue desse bicho para ele saber quem são os escolhidos que seguem e que idolatram ele e daí causar pânico e terror na vida dos que não seguem. E tantas outras atrocidades envolvendo o culto a esse Deus sanguinário. Gente, isso está escrito nessas escrituras bíblicas, tá? Só que as pessoas são doutrinadas a ler tudo isso e a aceitar sem questionar. Aceitar que isso é certo, que é coisa da cultura daquela época. Passar por cima dos seus valores, pelo senso de pertencimento dessa loucura toda. Sério isso, gente? Olha, eu sempre me indignei com tudo isso e eu não sei vocês. Mas eu, sinceramente, assim, olha, sempre questionei tudo isso de um lugar muito impactada. Percebendo assim que, gente, sério mesmo que vocês estão adorando isso? Achando isso normal? Achando isso legal? É sério mesmo que vocês não estão percebendo nada estranho nessa história, não? Mas a doida era eu que questionava, né? A herege, a que tá blasfemando, é quem tá questionando, né? E tá, bora chegar em Jesus logo, né? Acontece então um monte de guerra, catástrofe, treta ao longo dos séculos que Javé governa esse povo, através ali dos descendentes de Abraão, né? Então a história ela vai se dividir em 3 fases de 14 gerações. A primeira
de Abraão até Davi. E Davi, que por obra do destino, se torna rei também, porque ele era apenas um pastor. Mas como ele estava dentro da linhagem do pacto, ele recebeu força para matar um gigante. Ele recebeu magnetismo para cativar as pessoas daquele reino, né, naquela época. E foi ungido para incorporar Javé e poder reinar. Está escrito lá na Bíblia, tudo isso que eu estou pontuando, tá, gente? Quem era ungido incorporava essa entidade. E você vê pastor até hoje aí relativizando essa coisa, pastor, padre, cristãos no geral, né? Dizendo que ele recebeu o Espírito Santo. Mas aí quando uma outra religião incorpora um espírito, é o inimigo, é o capiroto. Só cristão incorpora o Deus verdadeiro. Para, né, gente? Me poupe, se poupe, nos poupe, gente. Enfim, diz a lenda lá da Bíblia que de Abraão até Davi são 14 gerações construindo a fé cega. Fé cega por medo desse Deus autoritário, destruidor, que exigia sangue, que exigia adoração, que incorpora como uma entidade viva em todos os descendentes de Abraão que governam a terra, né, nesse pacto, que governam aquela terra prometida que se tornou Israel. E aí, gente, né, 14 gerações, chega então quem? Salomão, que descende de Davi. O rei que recebeu um anel mágico de um anjo e controlou com ele trocentos demônios. Para essa galera das profundezas ergueu o famoso Templo de Salomão. E esse templo, ele é um marco histórico nessa segunda etapa de 14 gerações descendentes de Abraão. Esse templo, dizem que era algo monumental, que se tornou ali a sede política, administrativa, espiritual de Jerusalém, onde a fé ela passa a ser a estrutura do Estado, já que essa linhagem de Abraão ela vem governando e ditando o que é certo, o que é errado para esse Deus verdadeiro deles, né? Há mais de 1000 anos. Então, nessa altura, eles já têm as tábuas dos 10 mandamentos, a tal Arca da Aliança que protege esses mandamentos sagrados, né? Enfim, essas coisas que estão guardadas nesse templo de Salomão nesse período. E aí percebam vocês que tem toda uma estrutura monumental ali, separatista, né? Que impõe regras, controle, que sistematiza ali um estado de fé sobre Israel. E tudo isso estava dentro da promessa de Javé para Abraão. Só que aqui em Salomão, esse pacto ganha um peso energético de centenas de demônios escravizados para a manutenção dessa estrutura de poder. E isso tem um preço. Enquanto se mantinha só a fé, só a obediência cega a Javé, e ele mantinha a ordem dos reinados, a coisa ia bem para essa família. Mas quando Salomão prende um monte de demônio para aumentar o seu poder, a conta não fecha mais. Essa dívida energética aumenta a sombra desse pacto. Isso fica em desequilíbrio, isso aumenta o poder de destruição de Javé. E aí começa a fase de perseguição dos povos de Israel. Gente, por que essa galera cristã insiste em passar pano para essa família? Ai, foi um anjo do Senhor que presenteou Salomão com um anel que dava sabedoria a Salomão. Foi um anjo, sim. O cara prendeu trocentos demônios com o presente de um anjo, sim. E aí, gente, como que essa conta foi paga? Acontece que após a morte de Salomão, os demônios que foram feitos de escravos se libertaram e não deixaram barato. Eles cobraram com juros e meteram assírios e babilônicos para cima de Israel. E esse povo escolhido do Deus verdadeiro é feito refém, é feito de escravo também. O templo de Salomão é saqueado, é queimado, é destruído. A Arca da Aliança some.
E aí esse período fica conhecido ali como o exílio babilônico, onde essa elite de Israel passa ali 50 anos presa, ressignificando ali um bocado de coisa, né? Criando uma ideia nova sobre a adoração a esse Deus, vai encerrando o período de sacrifício, de posse de terras sagradas e não sei o quê. Aí rola ali uma repaginada nesse Deus de Israel e ele passa a ser o Deus Todo-Poderoso do universo inteiro, não é mais o Deus de Israel. Aí mais tarde gera a ideia que é conhecida como o Deus do Antigo Testamento e o Deus reformulado do Novo Testamento. Enfim, esse povo é liberto pelo rei da Pérsia, que conquista a Babilônia e deixa essa galerona voltar para as terras santas, né, de Israel. Aí lá eles reconstroem o templo e criam o judaísmo rabínico. Só que essas terras, elas já foram tomadas em guerras políticas. Israel perdeu o seu direito sobre elas. E fica ali então o povo de Deus sendo dominado por outros povos, por estrangeiros, gregos, persas, romanos, que foram os povos que conquistaram ali, né? E com isso surge no meio deles a profecia de um Messias, do cara que iria libertar o povo de Israel do domínio desse inimigo, da pessoa que ia unificar o poder político e espiritual como era antigamente, né, até o reinado de Salomão. Ou seja, criaram uma fanfic de mal perdedores. Perderam a guerra territorial, não aceitaram, porque El Shaddai havia feito um pacto perpétuo de que aquelas terras seriam sempre do povo de Israel. Mas Salomão ferrou todo o esquema, gente, criando este karma de dívidas com demônios, né, que ele escravizou, e acabou a estabilidade do pacto, acabou. Enfim, se passaram 14 gerações nessa dor de cotovelo aí, após a queda desse império, do exílio babilônico e tudo mais, né? Aí, 14 gerações, chega quem? Jesus Christ. O cara chega. Na verdade, ele é o 14º após Davi. Não é após Salomão, não é após Davi. Esse número 14 é profético dentro dessa estrutura judaica, tá? A história desse pacto, ela meio que se refaz a cada 14 gerações, o que dá mais ou menos 1000 anos. Então, finalmente, chegamos a Jesus, né? O cara nasceu na mesma cidade natal que rei Davi, confirmando ali uma profecia de que um filho de Davi iria restaurar a glória dos judeus e reviver o pacto com Javé. Mas não foi isso que aconteceu, né? Ele faz parte da linhagem de Davi. Mas o cara cresceu num território dominado por Roma, com uma diversidade cultural enorme, no politeísmo. Só os judeus que mantinham a ideia do monoteísmo ali, né? Por ser uma cultura herdada de muitas gerações presas aos domínios do pacto de Javé. Jesus, ele era mesmo o escolhido de Javé para ser ungido, queria incorporar essa entidade, que ia restaurar o poder dos judeus e tal, né? Mas o cara se criou no rolê do Oriente Médio, curtiu a Judéia, o Egito, a Galileia e tudo mais, e tava lá com poder, transmutando água em vinho, curando, multiplicando, libertando a galera por onde ele passava. E o cara tinha mesmo poder. Ele era o escolhido mesmo de Javé. Mas aí quando ele chegou em Jerusalém, com o papinho de somos todos irmãos, pacifista, todo desconstruído, acolhendo todo mundo, falando de perdoar, de amar os seus inimigos, de igualdade entre homens e mulheres, o seu povo não reconheceu como Salvador. O povo de Israel acusou o cara de bruxaria. Falou que o que ele estava fazendo era magia, não sei o quê, porque eles estavam esperando, na verdade, um guerreiro extremista, de frente de batalha, né? Não um cara hippie, paz e amor, não sei o quê, entendeu? E mataram o cara, enfim. Ufa, não aguentava mais falar dessa história. Não, gente. A história resumida é essa, né? Mas esse fim não foi bem assim.
A ideia é que Jesus, quando esteve no deserto, sendo tentado por Satanás, aquela historinha que o cristão conhece, né? Ele travou uma briga interna com Javé e não com o diabo, como dizem, tá? Porque ele se recusava a ser o cara que iria guerrear, queria derrubar o Império Romano, apesar de Javé ter lhe dado poder para isso. E ali ele escolhe encerrar o pacto perpétuo de Javé com Abraão. E ele diz assim para o povo dele, né? Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E essas palavras soam como uma chave mágica que transcende o tempo perpétuo do pacto, que empodera de livre-arbítrio esse ser que é descendente dessa família, né? E que escolhe não fazer parte disso. É magia, gente, é magia purinha mesmo, tá? É o poder do verbo como lei maior. Essa expressão eu sou, ela é vista como o mais sagrado nome de Deus verdadeiro, que habita dentro do Espírito que nos anima, que está em tudo, que não é um ser ou uma entidade, uma coisa que está fora, que te dá coisas em troca de adoração, entende? Jesus deu-lhe uma peia em Javé, quebrando esse pacto, e na sequência o povo santo apedrejou ele, porque achou isso uma blasfêmia. Enfim. O cara ainda fez uma magia muito braba lá com auto-sacrifício para potencializar isso com o sangue dele, para potencializar a quebra desse pacto. Aquela via sacra, crucificação é um ritual macabro para encerrar isso. Mas não foi suficiente, né, gente? Tinha muito sangue de inocente que já foi derramado para Javé ao longo de centenas de anos aí. Tinha a treta dos demônios de Salomão também no meio desse cálculo. Isso tudo fortalece essa magia do caos de Javé sobre a humanidade através dessa família de judeus aí. Aí Jesus morre, né? Fala as magias de quebrar o pacto e tal, e nada disso foi suficiente. Tanto é que até hoje o caos reina naquelas guerras da faixa de Gaza. Israel é pura magia do caos de Javé. Jesus tentou transmutar tudo isso, mas não conseguiu. Aí o fã-clube de Jesus cria o cristianismo, que Roma já tomou posse, percebendo ali a grande oportunidade de controle de massa que o monoteísmo tinha, e catequizou toda a Europa, todos os países colonizados por eles, tipo a gente, com essa espiritualidade institucionalizada, que é Roma, até hoje, né? Então, o sistema de controle baseado na fé, tipo um judaísmo repaginado, sem Javé, né? Mas com a morte de Jesus como a peça-chave, como uma peça de controle pela culpa, pelo medo, mesma coisa, gente, sinceramente. Quem se faz de cego nessa história é pior que burro, é pior que doido. E aí que todos nós carregamos marcas históricas e ancestrais dessa guerra geopolítica que perdura até hoje. Porque nós somos colonizados por essa gente europeia maluca. Isso implica dizer que estamos dentro do pacto de poder e prosperidade de Abraão, de toda essa treta de Salomão e tudo mais, e fazemos parte também dessa tentativa de Jesus Christ de encerrar isso. Então, de certa forma, nós também estamos pagando essa dívida com o nosso DNA, que está atrelado a essa maldição hereditária histórica. Se a gente tivesse sido colonizado pela Ásia, sei lá, a treta era outra. Mas a treta é essa, e nós vamos agora ativar o fim desses contratos, assim como Jesus o fez, né? Com o poder da palavra, claro, não com a vida. Bora limpar o nosso DNA, o nosso campo morfogenético, a nossa história, de todas as raízes de dependência, de toda e qualquer relação com essa treta familiar maluca aí. Quem tá junto respira, gente.
e relaxa, tá? Que agora a mente que se abriu para uma nova ideia jamais retornará ao estado atrofiado de antes. E eu não tô falando que vocês têm que nada, tá? Quem gosta de ir na missa, no culto, na igreja, não sei o quê, não se sinta mal. Vá. Porque esse é um padrão herdado e aceito coletivamente como certo. Tá tudo bem. Errado é roubar e não conseguir carregar, né? E na igreja não faz mal, não. O que faz mal, gente, é a programação de controle, a obediência cega, a fé pelo medo, pela culpa. Agora, se tu se liberta de tudo isso e continua indo na igreja porque se sente bem assim, maravilha. Seja feliz, vá à igreja. O que nós vamos fazer aqui hoje é uma quebra nos pactos de poder e riqueza ancestral dessa linhagem de Abraão que ressoa no nosso DNA, para a gente parar de se matar pagando a conta de uma dívida histórica aí que não é nossa, certo? Não se sinta mal com questões de religião. Fiquem tranquilas que vocês não vão ser forçadas a deixar de ser cristão ou se forçar a coisa nenhuma. Né? Até porque isso é muito importante, né? É livre-arbítrio. Quem tem que querer aqui é cada um de vocês. Essa é a manifestação de uma oportunidade de cura, de libertação muito profunda. Então, se você está aqui porque, de certa forma, o fluxo da vida garante que você está pronta ou pronto para isso, agradeça. Vivencie, receba o processo, tá bem? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o nominho de todo mundo, ativado aqui no campo com o Orgonite. Vou manter tudo aqui pertinho mesmo, tá? Vou ligar aqui as ativações e eu quero passar um decreto de proteção para vocês, que eu vou ativar aqui no campo da mesa e vou ensinar, então, vocês a criarem um campo que vai blindar a energia, a vida, o corpo, a realidade contra qualquer tipo de retaliação, contra qualquer energia negativa ou destrutiva que queira vir aí dar uma de louca pra cima de você, porque você está escolhendo com o seu livre-arbítrio sair dessa treta. E assim, gente, eu vou ativar a mesa aqui, não é para fazer o corte de laços com isso, tá? Porque cada um de vocês precisa estar ciente e escolhendo fazer este corte. E eu vou passar para vocês depois um decreto à parte. Quem escolher fazer este corte, então, vai ler este decreto antes de dormir e se colocar na disposição disso, né? Desse corte acontecer. Por que eu não posso pegar aqui o nome de vocês e tesourar todo mundo deste campo? Porque eu influencio daí nesse livre-arbítrio, nessa escolha, tá? Eu vou ativar aqui força, firmeza, consciência, coisas que elevam o nosso poder, a nossa divindade interna. Eu não vou de forma alguma escolher por vocês sair de um pacto desse ou não, tá? Como eu falei, é uma questão muito antiga, muito ancestral e por mais que a gente faça aqui uma limpeza no campo, né, corte aqui os compromissos ligados a isso e tal, a escolha de se libertar disso é sua. Você tem que verbalizar isso, você tem que sair da sua boca isso. Você tem que profetizar isso, você tem que falar as palavras mágicas de libertação, tá? Eu vou ensinar aqui, eu vou ensinar. Vocês vão repetir aí, vocês vão fazer aí, vocês vão se concentrar no processo e vão manifestar essa libertação na vida de vocês, tá? Não sou eu que vou libertar, cada um vai escolher se libertar e vai conseguir fazer isso, porque isso é uma escolha individual, tá bom? Então vamos lá, gente. Ativando, 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 ativando. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Ativando, ativando, ativando um campo de manifestação na mesa.
Vou ativar aqui o elemento fogo de transmutação para as nossas ativações de lua minguante, tá? Te consagro vela, instrumento de magia, te atribuo poder, em nome de eu sou, divindade em mim. Saúdo a força de todos os elementais, dos elementais do fogo, traço um triângulo mágico de manifestação aqui, abençoando as manifestações de cura, de libertação, potencializadas nessa mesa. Então aqui está feito. Nós temos um canal de cura e libertação através do fogo, que é um elemento transmutador, tá? Vou ensinar então agora para vocês como criar o campo de transmutação de energia para que toda a energia destrutiva seja transformada em prosperidade dentro de uma balança divina bem equilibrada, tá? Que vocês tenham essa permissão, essa autoridade de manifestar riquezas, prosperidade, dinheiro na conta de forma equivalente a todas essas energias destrutivas, tá? Então vocês vão aí visualizar um círculo de luz em volta de vocês. A luz que você quiser, pode ser branca, pode ser azul, pode ser dourada, a cor que vier primeiro na sua cabeça. Agora você deixa essa luz envolver você, envolver todo o ambiente que você está. E você vai repetir assim: eu sou, ativando meu campo de proteção com a lei divina do oposto, criando uma barreira neutralizante contra toda e qualquer influência negativa que queira me prejudicar. A partir de agora, eu ativo neste campo um raio de luz violeta com a chama violeta transmutadora. E aí você visualiza uma luz violeta, tipo uma chama mesmo, tipo um fogo dentro desse campo, mas é um fogo que não te queima, tá? Ele é um fogo energético, ele é um fogo que transmuta. Então vamos continuar. Transmutando todas as energias negativas e destrutivas na mais alta e elevada frequência crística de consciência, manifestando consciência financeira e dinheiro em abundância, sobrando e multiplicando na minha conta bancária. De novo, visualiza esse campo de luz. Dentro desse círculo de luz tem uma chama violeta. E tudo, qualquer energia, ser, entidade, pensamento, sentimento, frequência negativa ou destrutiva que queira te alcançar, entra neste campo e é transmutado. Esse campo neutraliza ela com a mesma energia, com a mesma equivalência energética dela. Tipo assim, ela tem uma potência de 1000. Então, quando ela chega aqui, cria uma potência de 1000 que entra como dinheiro na sua conta bancária. Visualiza isso. Por que a gente está visualizando isso, gente? Porque nós estamos quebrando pactos de poder e prosperidade. Então, a gente tem todo o direito de usar qualquer energia contrária a isso para criar prosperidade na nossa vida, porque a gente vem pagando uma conta aí que não é nossa, tá bom? Então é isso, ó, dentro da permissão divina, dentro da troca equivalente energética, não vai, sabe, doer, não vai te tirar energia, não vai te desgastar de forma alguma,
Porque você tem o poder do verbo e da palavra de concretizar o que você decreta na sua vida. Então você vai decretar esse campo todos os dias. Sabe, ao acordar ou antes de dormir, quando você faz uma mentalização positiva e construtiva, faz uma mentalização de proteção, de segurança, faça esse campo também. Vamos lá, o campo tá feito. Vamos ver aqui. Vamos ativar a nossa própria divindade interna. Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa. Ok. Aqui tem uma cartinha. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui neste, para vocês verem. Esse símbolo aqui lembra alguma coisa? Estrela de Davi. Muito bem. É o Kitchromo, o nome desse gráfico. Ele é um gráfico que ativa a luz. Então, vamos só potencializar aqui, ativar a luz violeta, luz azul, luz dourada, algo mais, luz violeta e luz dourada. 12, 24, 12. Ok, então vamos potencializar aqui o nosso campo, ativando a nossa própria divindade interna dentro desse campo, com a luz dourada e a luz violeta, potencializadas no kit cromo por 12 horas. Ativando a nossa própria divindade interna, através do kit cromo potencializado com a luz violeta e com a luz dourada por 12 horas. Ativando a nossa própria divindade interna, através do kit cromo potencializado com a luz dourada e a luz violeta. Por 12 horas. Aceita esse chamado realizado e altamente sustentado. No mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão, gratidão, gratidão. Algo mais para ativação da nossa divindade interna. Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa. Turbilhão. Esse gráfico aqui é muito bom também. É um gráfico potencializador. Que gera um movimento. O nome do gráfico, turbilhão, né? Vamos lá. Ativando. Deixa eu conferir aqui. 12, 24. Tá. Ativando a nossa própria divindade interna. Através do gráfico turbilhão por 24 horas, ativando a nossa própria divindade interna. Através do gráfico turbilhão por 24 horas, ativando a nossa própria divindade interna. Através do gráfico turbilhão por 24 horas. Seja esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Tá, ok. Tá pedindo para ativar o poder da palavra. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Ok. Tudo bem, gente. Essa é a chave que quebra a perpetualidade, se existe essa palavra, do pacto. E nos coloca
como essa divindade interna, né? Muito antes de Abraão, eu sou essa divindade interna, isso vibra em mim e eu tenho a escolha de não fazer parte disso. Ok, vamos ver aqui, algo mais? Não. Então vamos ativar aqui a nossa autonomia como criador, como divino, tá? É ativar Deus internamente, né? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Kit cromo, turbilhão. 12, 24. Ok. Então, ativando, ser autônomo, criador e divino, eu sou, através do gráfico turbilhão, por 24 horas. Ativando em todo o meu ser, corpo, realidade, vida. O ser autônomo, criador e divino, através do gráfico turbilhão, por 24 horas. Ativando, o ser autônomo, criador divino, através do turbilhão por 24 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus. Eu sou. Gratidão, gratidão, gratidão. Algo mais? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Vamos lá. Vésica Pisces, integração, né, de todas as partes do nosso ser. Então vamos lá. 12, 24. Okay. Ativando. Nosso ser autônomo, criador e divino em todo o nosso corpo ser realidade, vida, através do Vésica Pisces, por 24 horas. Deixa eu virar aqui para vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor. Dá pra ver? Ativando. Harmonização em todo o campo, ser realidade e vida do nosso corpo, como ser autônomo, criador e divino, através do Vésica Pisces, por 24 horas. Ativando, harmonização, todo o nosso ser autônomo e divino, através do gráfico Vésica Pisces por 24 horas. Aceita esse chamado realizado e altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus. Eu sou. Gratidão. Bem. Algo mais? Gráficos da mesa, de fora da mesa. Eu gostei desse pêndulo aqui. Vocês viram que é um pêndulo novo, né? Aquele de cristal quebrou depois da nossa última mesa. Eu tive que enterrar ele. Esse daqui tá tinindo. Desimpregnador. 12, 24, 48, mais 72, mais 72, 72 horas de desimpregnação. Coisa boa, né? Então vamos lá. Ativando a harmonização. Todo o nosso campo ser realidade e vida. Como um ser autônomo e divino, através do desimpregnador por 72 horas. Ativando a harmonização do nosso ser autônomo e divino, através do desimpregnador por 72 horas. Ativando a harmonização do nosso ser autônomo como criador divino, através do desimpregnador por 72 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus. Eu sou. Gratidão. Tudo bem. Algo mais? Gráficos de fora da mesa, gráficos da mesa, hexagrama, com a vela, 12, 24, 48, 72. Uau!
Nossa, primeira vez na mesa coletiva que vem tanto tempo de ativação, né? Geralmente 48 horas foi o máximo. Temos agora um recorde de 72 horas de ativação. Arrasamos, vamos lá. Ativando, 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 ativando o nosso ser autônomo, criador e divino, através do hexagrama de cristal por 72 horas. Ativando, 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 ativando a ativação do nosso ser autônomo, criador e divino, através do hexagrama de cristal por 72 horas. Ativando, 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 ativando a harmonização do nosso ser autônomo, criador e divino, através do hexagrama de cristal por 72 horas. Aceito esse chamado realizado e altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus. Eu sou. Gratidão, gratidão, gratidão. Algo mais? Gráficos da mesa. Chave. Baguá. 12, 24. Permissão, licença. Vou ativar aqui o baguazinho. Ativando, ativando, ativando a harmonização do nosso ser autônomo, criador e divino, através do baguá por 24 horas. Ativando, ativando, ativando a harmonização do nosso ser autônomo, criador e divino, através do baguá por 24 horas. Ativando, ativando, ativando essa harmonização, através do baguá por 24 horas. Seja esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus. Eu sou. Gratidão, gratidão, gratidão. Algo mais? Não. Então agora, podemos libertar o nosso DNA? Então nós vamos fazer uma libertação aqui, tá? Para o nosso DNA. E aí depois vocês vão fazer em casa, né? Quem quiser fazer a manifestação através do poder da palavra, do verbo, eu vou passar para vocês o decreto da quebra de pactos. Ele é bem forte, tá? Vocês façam só na lua minguante, não faz mais vezes, não, faz só na lua minguante. Vamos lá. Gráficos da mesa. Yin e Yang, Baguá. Para liberar do nosso DNA, Baguá, 12, 24, 12. Ok. Então vamos lá. Ativando, ativando, ativando. Libertação do nosso DNA de todos os pontos, campos, compromissos, laços dos nossos ancestrais ligados a Abraão. Através do Baguá por 12 horas. Ativando, 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 ativando a libertação do nosso DNA, de todos os pontos, laços e compromissos dos nossos ancestrais ligados a Abraão. Ativando, 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 ativando através do Baguá por 12 horas. Ativando a libertação do nosso DNA, de todos os pontos, laços e compromissos dos nossos ancestrais ligados a Abraão através do Baguá por 12 horas. Aceita esse chamado realizado e altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus. Eu sou. Gratidão, gratidão, gratidão. Algo mais? Gráficos da mesa. Yin e Yang, hexagrama com a vela, 12, 24, 48, 24. Okay. Ativando, 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 ativando a libertação do nosso DNA, de todos os pontos, laços, compromissos dos nossos ancestrais ligados a Abraão, através do hexagrama de cristal, por 24 horas. Ativando, 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 ativando a libertação do nosso DNA, de todos os pontos, laços e compromissos dos nossos ancestrais ligados a Abraão, através do hexagrama de cristal, por 24 horas, ativando, 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 ativando a harmonização e a libertação do nosso DNA, de todos os pontos, laços, compromissos dos nossos ancestrais ligados a Abraão. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus. Eu sou. Gratidão, gratidão, gratidão. Algo mais? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Desimpregnador, 12,
24. Ativando a harmonização na libertação do nosso DNA, de todos os pontos, laços e compromissos dos nossos ancestrais ligados a Abraão, através do desimpregnador, por 24 horas, ativando a libertação do nosso DNA, de todos os pontos, laços e compromissos dos nossos ancestrais ligados a Abraão, através do desimpregnador, por 24 horas, ativando a libertação do nosso DNA, de todos os pontos, laços e compromissos dos nossos ancestrais ligados a Abraão. Através do desimpregnador por 24 horas, aceita esse chamado realizado e altamente sustentado. No mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Aqui, algo mais. Gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Gráficos de fora da mesa. Doze. Antimagia. Temos a licença para a entrada do gráfico na mesa. Doze, né? Ativando a libertação do nosso DNA, de todos os pontos, laços e compromissos com os nossos ancestrais ligados a Abraão, através do antimagia, por 12 horas, ativando a libertação do nosso DNA, de todos os pontos, laços e compromissos dos nossos ancestrais ligados a Abraão, através do antimagia, por 12 horas, ativando a libertação do nosso DNA, de todos os pontos, laços e compromissos dos nossos ancestrais ligados a Abraão, através do antimagia por 12 horas. Aceita esse chamado realizado e altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus. Eu sou. Gratidão. Algo mais. Algo mais para essa mesa. É, 108 repetições do decreto de Jesus. Uau! Senhor amado, não pode melhorar, né, meu pessoal? Então é isso, tá? A mesa solicitou pra gente encerrar com 108 repetições do decreto que Jesus fez para cortar esse laço. Então vamos juntas fazer aqui as repetições com o Japamala para a gente não se perder nessa conta e poder criar, né, esse campo de libertação aí do nosso DNA. Vamos lá. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo,
antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo,
antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Em verdade vos digo, antes mesmo de Abraão, eu sou. Algo mais para essa mesa? Podemos encerrar. Ativando a potência. 108 repetições. Ativando a potência de 108 repetições. Ativando a potência de 108 repetições. Ok, então, muitíssimo obrigada a todas vocês que acompanharam aqui até o final, que fizeram até o final. Vou deixar aí salvo para vocês o decreto de quebra de todos esses contratos. Prontinho, minhas queridas, meus queridos. Até a nossa próxima mesa.